Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Coroa da Santidade, continuando a página 210. Maneiras diversas de renunciar à vontade própria. Primeiro, obedecer. Mesmo quando podemos nos desobedecer, por exemplo, enviar para seguir infalivelmente toda a verdade católica e obedecer plenamente todo o ensinamento da doutrina e dogmas católicos. 2. Suportar insultos e todo tipo de perseguição com completo silêncio e orando por quem deles vieram. 3. Dar esmolas generosamente e tomar cuidado para não ser notado. 4. Realizar obras de misericórdia. 5. Meditar todos os dias as 4 últimas coisas, não sei o que quer dizer, especialmente quando adormecemos. Deve ser o ato de contrição, né? Não, desculpa, é o exame de consciência diário. Agora, não sei se eu tô... É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confessar nossos pecados regularmente no sacramento da penitência de uma maneira sinceríssima e aberta, honesta, plenamente, após um exame completo e orante da consciência. 7. Limpando a desordem mundana, de apegos. Apego à nossa casa, ao carro, à rotina, ao estudo, aos filhos, às pessoas, à estima, às honras, a cargos. Em vez disso, viver de uma maneira simples e econômica. 8. Orar todos os dias, com nossa família em casa, se for possível, especialmente o rosário, para ajudar a garantir que esses relacionamentos sejam fundamentados em Deus e nos leve a Deus, em vez de causar um apego desordenado às criaturas. 9. Permanecer em silêncio no meio da discórdia, mesmo quando o outro nos contradiz, embora estejamos certos. É difícil, muito difícil. Eu tenho que aprender isso ainda. Porque eu me preocupo com a alma, eu me preocupo com aquela alma que está me atacando. Mas às vezes na hora da raiva realmente não pode, melhor ficar quieto. 11. Tomar medidas para não ser notado e agradecido por obras boas e práticas piedosas e também aceitar as críticas como se fossem feitas por Deus. 11. Garantir que desfrutemos da oração mais do que qualquer outra coisa que fazemos, ir ao rosário, caminhar em um belo lugar na criação de Deus, para fazer os giros, tirando tempo para nossas orações, de uma forma devagar, tranquilo para apreciá-las, procurando missas que são ditas reverentemente, uma forma reverente, tendo sempre à mão um hino sagrado favorito, passagem das Escrituras, Salmos, 24 horas da Paixão, recitar quando nos encontramos preguiçosos e outras medidas desse tipo. Sagrada indiferença às circunstâncias. Além disso, e sem sucumbir a uma forma de providencialismo que equivale à negligência de deveres e compromissos, devemos nos esforçar ansiosamente para desenvolver uma opção preferencial para as opiniões e parcialidades daqueles que nos rodeiam e para a direção dada pelas circunstâncias que encontramos nós mesmos, além dos planos que podemos ter feito para guiar nossos dias. Vamos ver. Além disso, e sem sucumbir a uma forma de providencialismo que equivale à negligência de deveres e compromissos, ele está falando sobre a pessoa esperar de Deus, para não viver assim, dessa forma, esperar de Deus. Não pode ser negligente nos seus deveres e compromissos. Eu como mãe, eu tenho que ser firme nos meus deveres de mãe. Como esposa, eu tenho que ser firme nos meus deveres de esposa. Como leiga, eu tenho que ser firme nos meus deveres de leiga. E sempre obediente, sempre obediente. Então, é isso que ele está querendo dizer. Devemos nos esforçar ansiosamente para desenvolver uma opção preferencial para as opiniões e parcialidades daqueles que nos rodeiam. Então, devemos nos esforçar ansiosamente para desenvolver uma opção preferencial para as opiniões e parcialidades daqueles que nos rodeiam, para a direção dada pelas circunstâncias que encontramos nós mesmos. Além dos planos
planos que podemos ter feito para guiar nossos dias. Então ele está pedindo para a gente prestar atenção na opinião das pessoas. Sim, tem que prestar atenção mesmo, tem que prestar. Eu já percebi que não é que a gente vai dar atenção para as opiniões das pessoas, não é isso. A principal opinião de Jesus, o que importa é Jesus. Mas assim, é importante a gente estar atento ao que nós estamos fazendo, porque a honra que nós damos a Jesus depende um pouco, às vezes, da opinião das pessoas, né? Mesmo que seja opinião vinda por parte de inveja da pessoa, né? Por parte de algum problema da pessoa com você, né? Tem que sempre justificar em você o erro. Sempre alguma coisa está vindo. Deus permitiu que aquela pessoa se aproximasse de você para trazer essa opinião, né? Então, é a divina vontade, de uma certa forma. Então, aquela opinião e aquela situação daquela pessoa contra você, se ela vir, às vezes é Deus contra você também, né? Então, a gente tem que sempre assumir para nós a responsabilidade e tentar mudar as atitudes, né? Depois de um ato, né? Depois de um exame de consciência bem feito com Deus, um momento de né? Contato com Deus para poder rever todas essas circunstâncias. E ficar atento, porque, né, vai ter perseguições, vai ter situações, mas é tudo dentro da divina vontade, é você, está sendo guiado por Deus. É Ele pessoalmente que está te guiando. Então, dificilmente Ele vai permitir algo muito grave, assim, que você não seja capaz de enfrentar, né? E você consegue enfrentar, mesmo que seja acusações fortes contra você, você consegue se dar bem, né, referente a isso. Eu já passei por isso, então dá para mim responder, né? Essa santa indiferença às circunstâncias pode ser um ótimo meio de renunciar à vontade própria e de nos abrir à vontade divina. Para esse fim, pondere maneiras específicas pelas quais você pode tornar mais dócil ao funcionamento do Espírito Santo, através das pessoas e circunstâncias ao seu redor. É verdade. Então, assim, ele também está explicando aqui que essa santa indiferença às circunstâncias, o que é isso? É você, assim, não tá pegado aos planos de uma forma assim, tem que acontecer de qualquer forma, esse meu dever de esposa tem que acontecer. Não, você tem que ter uma santa indiferença a tudo, até as opiniões das pessoas. Tem que ter uma santa indiferença, né? Para você renunciar a você mesmo. Porque se você também ficar, nossa, eu tenho que me preocupar comigo, eu tenho que preocupar com a minha estima, eu tenho que preocupar com a honra de Deus, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que ser testemunho. Você não pode subir isso acima de Deus, acima da vontade de Deus, e renunciar a si mesmo. Então, é difícil a gente entender isso, mas é real, isso acontece. Então, sempre você ser bem maleável, né? Estar sempre aberto às coisas que Deus tem a trazer para você no dia, as circunstâncias que acontecem. Vamos dar um exemplo, gente, vamos tentar dar um exemplo. De repente, meu marido, ele é meu esposo, eu tenho que obedecer ele, mas ele faz uma coisa absurda, assim, totalmente, claramente, ele faz uma coisa que é contra totalmente os valores humanos, né, com o próprio filho, assim. E no meu caso acontece às vezes comigo, né, com meu marido. E aí você questiona o que você faz nessa hora. Você chama a atenção do seu esposo, né, chama ele para conversar, fala para ele que você não concorda com o jeito tão terrível que ele está agindo com os filhos, ou então você vai conversar com o filho, né, explicar para o filho a situação, por que o pai está tão bravo, né? Então, assim, como você tem que se comportar, né? Você tem que ser a esposa, tem que ser mãe também. E a mãe defende os filhos, a mãe, né? Nossa Senhora não defende a gente, não intercede por nós, não defende a gente, então a gente tem que defender os filhos, né? Em algumas circunstâncias. Às vezes o pai, a gente tem que segurar a mão do pai, né? Nossa Senhora não intercede lá segurando a mão do pai para que não castigue, né, muitos filhos. Então, castigar é bom, que o que o pai está fazendo é bom, mas só que, né, às vezes é muito forte, né, uma circunstância muito forte. Então, a gente pouco vive em casa, né, a realidade espiritual, né, da mãe ser essa pessoa. Então, como se comportar como Maria? Nessa hora a gente tem que ser Maria, tem que se comportar com ela também. Então, qual seria, né, a função, o que ela faria nessa situação? O que a mãe faria nessa situação diante do pai que quer castigar? Apesar que Nossa Senhora deixou Jesus ser castigado bastante, né? Mas ao mesmo tempo, no Mística Cidade de Deus mostra
que Maria também protegia o filho, né? Até mesmo da fúria, né? Da natureza, né? Ela conversava com todos os elementos, falando para eles não atacarem o criador deles, né? Então, assim, ela defendia o seu filhinho. Então, a gente também defende os nossos filhos. Então, a gente tem que ser maleável. Ah, não, eu tenho que obedecer meu marido, então deixa ele falar o que ele quiser. Ele pode destruir meu filho, não tem problema, porque eu tenho que obedecer ele. Não é assim. Você não tem que ser firme numa... Né? Daí você vai conversar. Falar, olha, vamos conversar a parte. Você continua sendo esposa, tendo opinião na sua casa, né? Sendo a outra parte da história. Você não é porque você é submissa ao seu marido que você não tem voz nem vez. Então, tem que saber lidar com essas circunstâncias para fazer a vontade divina. E confiar em Deus faz você ser livre para poder agir no ímpeto da sua natureza, né? Deus, ele vai te dar essa liberdade. E essa liberdade que você tem de agir é parte do processo da confiança de que Deus é seu Pai e de que Ele te ama e de que você pode fazer, né? De ser você. Ser sincera nas circunstâncias que você está sendo, né? O mais importante é ser sincero, né? Se você está sendo sincero de todo o coração, a sua intenção é a alma do seu filho, do seu esposo, no fundo é isso. Então, a gente pode se manifestar, a gente pode falar dentro da nossa casa, a gente pode, às vezes, até dar uns gritos, modo de falar, quando é preciso, né? Então, assim, saber lidar com isso. Eu sinto assim que Deus, ele constantemente ele faz eu passar por essas circunstâncias para poder ver, né? Até onde eu sou sincera, porque o caminho da divina vontade é na sinceridade. É numa sinceridade plena, não uma humildade, uma simplicidade muito grande, né? Então Deus, ele não quer forçar sua natureza para você ser outra pessoa. Ele quer que você seja você. Mas aí, a partir do momento de você ser você, com Ele, vivendo em você. Então, eu sou uma pessoa irada, sou uma pessoa que tenho um temperamento colérico, explosivo, né? E Deus quer que eu continue sendo eu. Mas só que Ele vai me dominar. E Ele vai dar oportunidades para que eu me domine cada vez mais. Não vai ser no piscar de olhos que você vai se dominar plenamente. Ele vai permitir situações. Então, você tem que ter essa santa indiferença às circunstâncias, essa maleabilidade até mesmo com você mesma. Você tem que se perdoar muitas vezes pelas atitudes que você ainda tem. Que você vai fazer o seu exame de consciência e fala, nossa, Senhor, eu não precisava ter sido tão grossa. Não precisava ter explodido naquela circunstância. Né? Me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer isso. E é ser sincero. Pedir desculpa é a divina vontade. Chegar no seu esposo e falar, olha, eu acho que eu falei grosso com você, eu acho que eu fui muito ríspida, eu acho que eu nem me comportei, na hora querendo defender meu filho, eu acabei falando grosso, de uma forma muito grosseira com você. Me perdoa, desculpa, mas independente disso, eu não retiro o que eu disse, porque realmente eu não aceito isso, essa forma de você lidar com o nosso filho. Mas independente, eu não precisava ter gritado, não precisava ter me cedido. Então, isso é divina vontade. A divina vontade é você ter essa consciência de que você está no processo de crescimento, ter essa maleabilidade com você, né? E se perdoar, né? Ir até Deus e pedir perdão. Sentir essa necessidade de estar indo até o Pai constantemente, ao relacionamento real, de você estar sendo fundida com Deus, né? De estar sendo educada, de estar sendo transformada de dentro para fora, de fora para dentro. E Deus está fazendo todo esse trabalho em você. Mas você precisa ser sincero, senão você não cresce. Se você for falso, eu vou ficar quietinha aqui, porque importa é a minha alma, o resto a gente corre atrás depois. Não é assim. Não é só a sua alma que importa. Jesus, ele está de olho em você. Importa as almas do seu esposo, importa as almas do seu filho também, dos seus filhos, da sua casa, das pessoas que você lida com elas. Importa. Sim, como que elas estão recebendo o conteúdo da sua vida, né? Do que você está ensinando com atos e práticas de misericórdia. Então, assim, eu sinto sempre o ímpeto de tentar esclarecer as coisas na base espiritual, sempre. Eu sempre chego nas pessoas e falo espiritualmente, olha, você se comportou dessa forma, mas Deus não espera isso de você. Você pode ser melhor, Deus está fazendo um processo comigo e quer fazer com você também. Aproveitar as circunstâncias na hora certa de falar.
Eu sempre estou falando com meus filhos sobre o que eu experimento com Deus. Nunca perco oportunidade de conversar com meus filhos sobre o que eu estou vivendo com Deus, o que Ele está processando em mim. Peço perdão para eles, falo que eu estou no processo, falo que eu não sou perfeita, que eu estou caminhando, né? E que eles também precisam começar a caminhar com Deus. Então a gente vai viver essas circunstâncias constantemente, né? E sempre ser humilde para assumir a sua pobreza, a sua miséria. Sempre ser humilde para dizer que você não é perfeito, que você erra. Aceite que errar faz parte do processo de crescimento na divina vontade. Errar, fazer alguma coisa que você não precisava ter feito, faz todo o processo, é muito importante para os testes acontecerem também. Às vezes os testes que Jesus quer que você passe é justamente nessa humildade de reconhecer que você é humano, de que você é pecador, de que você tem misérias, de reconhecer sua pequenez diante da grandeza de um Deus tão grande e perfeito. Não é porque a divina vontade você vai ser santo dos santos da santidade, essa é a maior santidade. Não é você ser tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, né? Se sentir tão pequeno que você, né, coloca Deus no centro. E você põe a responsabilidade toda em Deus, porque é Ele que é o dono. É Ele que é a fonte. É Ele que é a fonte da vida. Você não é. Então, sempre dizer que é Ele que é a fonte da minha vida, é Ele que é a luz que me ilumina. Eu não sou luz, Deus é luz. E às vezes eu não dou abertura para esse Deus ser luz em minha vida em algumas circunstâncias. Em alguns momentos Deus parece que permite situações em que eu não consigo ver a luz para poder sentir o quanto eu preciso dessa luz. O quanto essa luz precisa brilhar. E às vezes no momento a janela está fechada, mas aí você vai e abre a janela e a luz entra. E pede desculpa naquela situação. E família, que a família se perdoa. Constantemente sabe que um e o outro são falhos. E tem que ensinar isso para os filhos. Eu ensino para os meus filhos muito que a gente é falho. Para poder eles também se perdoarem a si mesmos, perdoarem os pais. Porque hoje os filhos chegam numa idade de 17, 16 anos que eles começam a questionar tudo que os pais fazem. E aí o pai, que se acha todo dono da verdade, é muito perigoso. Porque ele vai dar algum testemunho contrário. E na hora que ele der, o filho está pronto para atacar. E se o filho não atacar, entre aspas, ele vai guardar toda aquela raiva. Vai guardar toda aquela mentira que ele está vendo, aquela situação mentirosa da família. É muito sério isso. Eu converso com meu marido constantemente sobre isso. Meu filho não pode ficar magoado com você. Ele não pode ficar guardando tudo dentro dele, porque uma hora vai explodir. Uma bomba vai explodir. E vai explodir, de repente, ele saindo de casa, de repente ele engravidando uma moça, de repente ele usando uma droga, de repente ele começando a vender drogas, né? Ou então em masturbação, tantas outras coisas, né? No relacionamento que ele vai ter com alguma menina que não vai ser bom pra ele. Então tem muitas coisas que podem explodir depois em revolta contra o pai e contra a mãe. Então a gente precisa, desde então, mostrar que a gente é falho, mostrar que é Deus que é bom e a gente não é. Que a gente está buscando Deus, a divina vontade, que a gente está querendo que ela reine na nossa vida, mas que a gente tem que abaixar para ela poder reinar, porque nós somos falhos. Qual é a vontade de Deus? Aí tem que conversar em casa, qual é a vontade de Deus para nós? Que a gente se perdoe, que a gente converse, que a gente dialogue, que a gente coloque, né, a nossa posição honestamente, o que cada um pensa honestamente um do outro, né? Pedir perdão, aceitar que o outro pode estar magoado e pedir perdão. Entender por que o outro, meu marido tem às vezes dificuldade de entender por que meu filho está magoado. Que ele acha que ele nunca fez nada de errado, que meu marido acha que nunca faz nada de errado. E aí eu tenho que conversar com meu esposo nessas horas. Pedir a atenção dele para conversar com ele. Então eu não posso deixar de falar em casa. Se eu deixar de falar, né? Eu sou sendo Deus, Jesus aqui na minha casa. Jesus quer que nós sejamos a voz dele, porta-vozes dele. Apesar das nossas falhas, apesar de nós. Aí eu falo assim, olha, eu não sou
a melhor pessoa para falar, mas eu sou a pessoa que Deus escolheu aqui na minha casa, porque eu estudo um pouquinho mais, porque eu leio e rezo mais. Então eu preciso posicionar o que Deus coloca no meu coração diante dessa circunstância. E tá aqui na palavra de Deus, é a palavra de Deus que confirma tudo para mim. Aí eu uso a palavra de Deus, uso aquilo que eu leio de Jesus. E assim a gente vai seguindo, vivendo essas circunstâncias familiares para vencer tudo, amém? Então eu preciso tratar esses assuntos porque eu sei que vai ajudar muita gente. Talvez você simplesmente precise adicionar um pouco de serenidade em seus dias. Se é possível, tem que sim. Estar constantemente com pressa é uma das maneiras mais eficazes de tornar essa docilidade impossível. Então, estar sempre constantemente com pressa atrapalha tudo, né? Mas não há tempo para saborear o momento, tempo para responder às necessidades daqueles a quem você passa, tempo para evangelizar e tempo para orar com cuidado. Se você estiver com pressa, tente sair mais cedo e espaçando seus eventos com mais prudência, e você pode assistir a todos. É um conselho bom. As oportunidades de graça que a providência quis despejar na sua vida estão abertas diante de você. E ver as coisas pelas quais você costumava se esforçar com tanta dificuldade para conseguir, agora vai acontecer naturalmente. Então, já terminou essa parte.